Primeiro relato. Esse primeiro relato foi enviado por Expedito Cavalcante, 62 anos, de Xique-Xique, lá na Bahia. O Expedito trabalhou a vida toda como vaqueiro nas fazendas da região e disse que nunca contou essa história para ninguém da família, com medo de não acreditarem nele. Era outubro de 1987 e o Expedito tinha acabado de completar 25 anos. Naquela época, ele trabalhava numa fazenda grande, dessas de criar gado zebu, que ficava a uns 40 quilômetros da cidade. A propriedade era tão vasta que tinha até um cemitério antigo no meio da terra, herança dos primeiros donos que colonizaram a região lá pelos anos 1800 e poucos. O patrão do Expedito, seu Adamastor Ferreira, era um homem rígido, mas justo. Pagava em dia e tratava os vaqueiros com respeito. Só tinha uma regra que ninguém podia quebrar. Era proibido passar perto do cemitério antigo depois que escurecia. Dizia que era por respeito aos mortos, mas todo mundo desconfiava que tinha mais coisa por trás dessa história. Naquela noite de outubro, uma bezerra fujona tinha desaparecido do rebanho. Era uma novilha prenha, quase no tempo de parir, e valia uma fortuna. Seu Adamastor estava nervoso, andando de um lado para o outro na varanda da casa grande, fumando cigarro de palha atrás de cigarro. Por volta das 8 da noite, ele chamou o Expedito e mais 2 vaqueiros, o Lindomar e o Sebastião. "Vocês vão ter que procurar essa bezerra ainda hoje", disse seu Adamastor com aquela voz grossa que ele tinha. "Se ela parir no mato, a gente perde mãe e bezerro. Mas lembrem, não cheguem perto do cemitério, mesmo que vejam rastro por lá." Os 3 vaqueiros selaram os cavalos e saíram com as lanternas de querosene. A noite estava escura, sem lua, e o céu carregado de nuvem prometia chuva. O vento balançava as copas das árvores, fazendo um barulho que parecia sussurro. Expedito sempre teve boa intuição para rastrear gado. Então foi ele quem achou as pegadas da bezerra na terra mole, perto de um açude seco. As marcas levavam em direção a uma parte da fazenda que eles raramente visitavam, justamente onde ficava o cemitério antigo. Lindomar e Sebastião ficaram meio ressabiados, mas Expedito convenceu eles a continuarem. "A gente só segue o rastro", disse ele. "Se chegar muito perto do cemitério, a gente volta." Conforme eles foram se aproximando da área, o ambiente foi ficando mais pesado. Os cavalos começaram a ficar nervoso, empinando e relinchando baixinho. O ar estava parado, sem um sopro de vento, e tinha um cheiro estranho no ar, meio doce, meio azedo, como fruta podre misturada com flor murcha. Foi quando eles ouviram o primeiro ruído. Era como se alguém estivesse cavucando a terra com uma pá, bem devagar. Tac, tac, tac. Um ritmo constante que vinha da direção do cemitério. Os 3 pararam os cavalos e ficaram escutando. O barulho parava por um segundo, depois voltava. Tac, tac, tac. "Deve ser algum bicho", sussurrou Sebastião, mas até ele não estava convencido do que falava. Expedito desceu do cavalo e acendeu a lanterna mais forte. A luz fraca iluminou as cercas de arame farpado que delimitavam o cemitério. Lá dentro, ele conseguiu ver as cruz tortas e os túmulos cobertos de mato. E foi aí que ele viu a bezerra. Ela estava paradinha no meio do cemitério, como se estivesse esperando eles chegarem. Mas tinha algo muito errado com ela. A barriga da bicha estava estranha, meio murchinha, como se o bezerro não estivesse mais lá dentro. E ela não se mexia, nem quando o Expedito assobiou para chamar ela. "Tem algo errado", disse Lindomar, a voz tremendo. "A gente devia voltar." Mas Expedito não podia voltar sem a bezerra. Seu Adamastor confiava nele, e ele não ia decepcionar o patrão. Então ele pulou a cerca e começou a caminhar em direção ao animal. A cada passo que dava, o chão parecia mais fofo embaixo dos pés, como se tivesse sido cavado recentemente. Quando chegou perto da bezerra, Expedito levou um susto que quase parou seu coração. O animal estava morto, mas estava em pé,
Os olhos dela estavam branco, virado para cima, e a língua pendurada para fora, toda roxa. Pior ainda, a barriga dela tinha sido aberta por baixo e não tinha rastro nenhum de bezerro. Expedito deu um passo para trás e pisou em algo mole. Quando apontou a lanterna para o chão, viu que era uma mão humana saindo da terra. Uma mão de criança, pequenininha, com os dedinhos tudo sujo de barro. Ele gritou e saiu correndo, mas tropicou numa cruz caída e foi parar no chão. Foi aí que ele ouviu a voz. Era uma voz de mulher, bem baixinha, como se viesse de debaixo da terra. Por favor, me ajuda a achar meu menino. Ele está perdido aqui embaixo e eu não consigo achar ele no escuro. Expedito olhou ao redor e viu que várias mãos estavam saindo da terra em volta dele. Mão de adulto, de criança, de idoso, todas se mexendo devagar, como se estivessem tentando se libertar de alguma coisa que a segurava embaixo. E a voz da mulher continuava. Ele é pequeno, tem só 5 aninhos, tá com medo, chorando. Você pode me ajudar? Nesse momento, Expedito entendeu que não era um morto comum enterrado ali. Tinha algo muito errado com aquele lugar. Ele conseguiu se levantar e correu para o portão do cemitério. Mas quando chegou lá, a cerca tinha sumido. Não tinha mais arame farpado, nem poste, nem nada. Era como se ele estivesse num campo aberto, sem limite. Desesperado, ele começou a gritar pelos companheiros, mas não ouviu resposta. Apontou a lanterna para onde tinha deixado os cavalos, mas não viu nada. Só escuridão. E o barulho de pá continuava, mais forte agora. Tac, 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 como se dezenas de pessoas estivessem cavando ao mesmo tempo. Foi então que ele viu uma luz fraca se aproximando. Era um homem velho, carregando uma lanterna de querosene igual a dele. O homem estava usando roupa antiga, dessas de antigamente, e tinha uma pá na mão. Quando chegou perto, Expedito viu que o rosto dele era meio transparente, como se fosse feito de neblina. Moço, disse o homem velho, você não devia ter vindo aqui. Este lugar não é para vivo, não. Eu só vim buscar a bezerra do meu patrão, respondeu Expedito, a voz trêmula. Essa bezerra já era nossa há muito tempo, disse o homem. Ela veio aqui parir, como todas as fêmeas prenhas fazem quando chega a hora. Mas o bezerro dela nasceu do lado de cá, entende? Nasceu aqui embaixo com a gente. Expedito não entendia nada, mas sabia que precisava sair dali. Por favor, senhor, me mostra o caminho de volta? O homem velho sorriu, mas era um sorriso triste. Eu posso mostrar sim, mas primeiro você precisa me ajudar a terminar meu serviço. Faz 40 anos que eu tô cavando uma cova, mas nunca consigo terminar. Todo dia eu cavo. Todo dia a terra volta para o lugar. Você me ajuda e eu te mostro a saída. Expedito olhou para a pá que o homem oferecia. Ela estava velha, enferrujada e tinha algo parecido com sangue seco no metal. Mas ele não tinha escolha. Pegou a pá e começou a cavar onde o homem indicou. A terra estava dura, grudenta e tinha um cheiro horrível de carne estragada. Depois de um tempo cavando, a pá bateu em algo sólido. Expedito raspou a terra e viu que era uma tampa de caixão. Mas quando ele ia levantar a tampa, o homem velho segurou o braço dele. Não abre não. Quem está aí dentro não pode sair ainda. Falta 20 anos para a penitência dele acabar. Que penitência? Perguntou Expedito. Esse homem que está aí embaixo matou 3 crianças pequenas aqui na fazenda, lá pelos anos 1940. Matou e enterrou elas vivas neste cemitério. Por isso, ele fica cavando a própria cova toda noite, tentando se libertar. Mas enquanto as crianças não descansarem em paz, ele não vai conseguir. Expedito sentiu um arrepio subir pela espinha. E as crianças? Elas ficam procurando uma mãe para cuidar delas. Por isso, quando alguma fêmea prenha vem aqui parir, elas pegam o filhote para criar como se fosse filho delas. Sua bezerra perdeu o bezerro para elas. Nesse momento, Expedito ouviu um barulho de cavalo relinhando. Olhou para trás e viu Lindomar e Sebastião chegando a galope, gritando o nome dele.
A lanterna deles iluminou o cemitério, e Expedito viu que estava de volta dentro da cerca de arame farpado. O homem velho tinha sumido, mas a pá estava ainda na mão do Expedito. Ele jogou ela no chão e correu para os companheiros. Quando eles perguntaram onde ele tinha ido parar, ele não soube explicar. Disse que tinha seguido a bezerra, mas que ela tinha sumido. Eles procuraram mais um pouco, mas não acharam rastro da bicha. Voltaram para a fazenda de mão abanando. Seu Adamastor ficou bravo, mas não demitiu ninguém. Só disse que eles deviam ter respeitado a regra dele. 3 dias depois, um dos vaqueiros mais velhos da fazenda achou a bezerra. Ela estava morta numa grota, a uns 5 quilômetros do cemitério. Mas o estranho é que ela tinha aparecido na véspera, como se tivesse acabado de morrer. E não tinha sinal nenhum de bezerro, nem vivo, nem morto. Expedito nunca mais passou perto do cemitério, nem de dia, nem de noite. Mas às vezes, quando o vento bate certo, ele ainda escuta o barulho da pá cavando. Tac, tac, tac. E sabe que o homem velho ainda está lá, pagando pela maldade que fez há tanto tempo. Essa história nos faz pensar sobre como as ações ruins que a gente faz na vida podem nos perseguir mesmo depois da morte. E como, às vezes, os lugares guardam a memória das coisas que aconteceram ali, principalmente quando envolve sofrimento de inocente. Segundo relato. O segundo relato de hoje foi mandado pela dona Conceição Aparecida Santos, de 71 anos, de Presidente Prudente, no interior de São Paulo. Ela disse que nunca contou essa história para ninguém da família, porque tinha medo que achassem que ela estava ficando caduca. Mas depois de assistir alguns vídeos do canal, resolveu dividir com a gente esse caso que aconteceu com ela há mais de 50 anos. Era 1972 e a Conceição tinha acabado de se casar com o Valdemar, um rapaz trabalhador que tinha herdado uma pequena propriedade rural do avô dele. A terra ficava a uns 15 quilômetros da cidade, numa região onde só tinha sítio pequeno e algumas fazendas de café. A casa era simples, de 3 cômodos, mas tinha uma varanda gostosa, onde eles costumavam tomar café no fim da tarde. O casal estava tentando ter filho há 2 anos, mas a Conceição não conseguia engravidar. Naquela época, não tinha muito recurso médico no interior, então ela rezava todo dia para Nossa Senhora Aparecida, pedindo a bênção de ser mãe. Valdemar também queria muito ter filho, e sempre dizia que a casa estava muito quieta, precisando de risada de criança para alegrar o ambiente. Foi numa quinta-feira de março que começou a acontecer as coisas estranhas. Conceição estava estendendo roupa no varal, lá pelas 10 da manhã, quando ouviu uma criança chorando. Era um choro baixinho, como de bebê recém-nascido, vindo da direção do pomar de manga que ficava no fundo do terreno. Ela largou a roupa e foi ver o que era, pensando que podia ser algum gato ou cachorrinho perdido. Quando chegou no pomar, o choro parou. Conceição procurou embaixo das árvores, atrás do galinheiro, até dentro do poço artesiano que eles tinham mandado cavar no ano anterior. Não achou nada. Voltou para casa pensando que tinha sido impressão, mas o coração dela estava acelerado, como se alguma coisa importante tivesse acontecido. No dia seguinte, na mesma hora, o choro voltou. Dessa vez, Conceição prestou mais atenção. Não era choro de animal, não. Era choro de bebê mesmo, desses bem pequenininho que ainda mama no peito. Ela saiu correndo para o pomar de novo, mas quando chegou lá, silêncio total. Nem passarinho cantando. Isso foi se repetindo toda manhã durante 1 semana. Sempre na mesma hora, sempre vindo do mesmo lugar. Conceição começou a ficar nervosa, dormindo mal, acordando de madrugada com o coração disparado. Valdemar percebeu que a mulher não estava bem e perguntou o que estava acontecendo. Ela contou sobre o choro, mas ele disse que devia ser estresse por causa da vontade de ter filho. Foi numa terça-feira que a coisa mudou. Conceição estava no pomar esperando o choro começar. Tinha virado quase uma obsessão para ela, quando viu uma mulher caminhando entre as mangueiras.
Era uma moça nova, de uns 20 e poucos anos, usando um vestido branco meio amarelado, como roupa antiga. O cabelo dela era comprido, preto, e estava solto nas costas. A mulher carregava um embrulho nos braços, como se fosse um bebê, e balançava devagar, fazendo carinho. Conceição ficou parada, sem saber se devia se aproximar ou não. A mulher parecia não ter visto ela, andando devagar entre as árvores, sussurrando alguma coisa para o embrulho. "Moça!" chamou Conceição. "Posso ajudar em alguma coisa?" A mulher parou e olhou para ela. Conceição levou um susto quando viu o rosto dela. Era bonito, mas tinha uma tristeza tão profunda nos olhos que dava vontade de chorar só de olhar. E tinha algo estranho na pele dela, meio transparente, como se a luz do sol passasse através. "Minha criança está com fome", disse a mulher com uma voz bem baixa. "Mas meu leite secou. Você pode me ajudar?" Conceição se aproximou devagar. Quando chegou perto, viu que o embrulho nos braços da mulher estava vazio. Só tinha um cobertor velho, rasgado, mas ela fazia carinho como se tivesse um bebê ali dentro. "Onde está seu bebê?" perguntou Conceição com cuidado. "Ele está aqui", respondeu a mulher, olhando para o cobertor. "Tá com fome, mas eu não tenho mais leite. Faz tanto tempo que eu não como nada. Como é que vou ter leite para ele?" Conceição sentiu o coração apertar. Era óbvio que a mulher estava passando por algum tipo de problema mental. Mas tinha alguma coisa no jeito dela que deixava a situação ainda mais triste. "Como é seu nome?" perguntou. "Aparecida", respondeu a mulher. "Aparecida das Dores, e meu menino se chama João. Nasceu faz uma semana, mas está fraquinho, não consegue mamar direito." Conceição ficou arrepiada quando ouviu o nome. Aparecida das Dores era exatamente como ela rezava para Nossa Senhora. Não podia ser coincidência. "Vem comigo", disse ela. "Vou fazer um mingau para o seu bebê e você também precisa comer alguma coisa." A mulher sorriu pela primeira vez e por um segundo o rosto dela ficou iluminado, quase brilhando. Elas caminharam juntas até a casa e Conceição reparou que a mulher não fazia barulho ao andar. Os pés dela nem tocavam direito no chão, como se ela estivesse flutuando alguns centímetros acima da terra. Na cozinha, Conceição preparou um mingau de fubá com leite, bem nutritivo, e também fez café com biscoito de polvilho. Colocou tudo na mesa e chamou a mulher para sentar. Mas quando se virou, ela tinha sumido. Não estava mais na casa, nem no quintal. Tinha simplesmente desaparecido. Conceição saiu gritando: "Aparecida! Aparecida!" Procurou no pomar, na estrada, perguntou para os vizinhos mais próximos. Ninguém tinha visto mulher nenhuma passando por ali. Era como se ela nunca tivesse existido. Naquela noite, Conceição contou tudo para o Valdemar. Ele ficou preocupado, achando que a mulher estava tendo alucinação por causa do estresse. Sugeriu que ela fosse no médico da cidade, mas Conceição sabia que não era coisa da cabeça dela. Tinha acontecido alguma coisa real, diferente. Na manhã seguinte, ela voltou para o pomar na hora de sempre. E lá estava a mulher de novo, no mesmo lugar, com o mesmo embrulho nos braços. Só que dessa vez ela parecia mais fraca, mais transparente. Quase dava para ver as mangueiras através do corpo dela. "Conceição", disse a mulher, "obrigada por ter tentado me ajudar ontem. Faz muito tempo que alguém não é gentil comigo." "Como você sabe meu nome?" perguntou Conceição. "Eu sei muita coisa sobre você. Sei que você quer muito ter filho. Sei que reza todo dia para minha madrinha. Sei que tem um coração bom e que ia ser uma mãe maravilhosa." "Sua madrinha?" "Nossa Senhora Aparecida. Ela é minha madrinha e foi ela quem me mandou aqui. Disse que tinha uma mulher boa que precisava de uma bênção especial." Conceição sentiu um calafrio na espinha. "Aparecida, me conta sua história. O que aconteceu com você?" A mulher suspirou fundo e sentou embaixo de uma mangueira. "Eu morava aqui mesmo, nesta terra, há muito tempo atrás. Era 1943. Eu tinha 19 anos e estava esperando o meu primeiro filho. Meu marido tinha ido lutar na guerra, lá na Europa, e eu fiquei sozinha, aqui no sítio.
Conceição se sentou do lado dela, prestando atenção em cada palavra. Quando chegou a hora do menino nascer, começou uma chuva terrível, dessas que alaga tudo, que derruba a ponte. Eu fiquei 3 dias em trabalho de parto, sozinha, sem poder ir para a cidade buscar ajuda. Quando João finalmente nasceu, eu estava muito fraca, tinha perdido muito sangue. A mulher fez uma pausa, olhando para o embrulho nos braços. Eu consegui amamentar ele por 2 dias, mas no 3º dia eu morri. E o meu bebê morreu de fome 2 dias depois, chorando no meu peito. Conceição sentiu as lágrimas descendo pelo rosto. Meu Deus! Desde então, eu fico aqui, tentando cuidar do meu menino. Às vezes eu consigo ouvir ele chorando, mas quando vou buscar, não acho. Outras vezes eu vejo ele nos meus braços, mas quando alguém olha, não tem nada lá. A minha madrinha disse que eu só vou descansar em paz quando conseguir salvar uma criança, compensar por não ter conseguido salvar a minha. Conceição entendeu tudo naquele momento. Por isso você veio até mim? Nossa Senhora disse que você tem o coração preparado para receber uma bênção. Disse que se eu conseguir ajudar você a realizar seu sonho, eu finalmente vou poder descansar e encontrar meu João do outro lado. A mulher se levantou e estendeu o embrulho para Conceição. Pega ele, abraça meu menino pela última vez. Conceição pegou o cobertor nos braços e por um instante ela sentiu o peso de um bebê de verdade. Sentiu o calor, a respiração, até o cheiro gostoso de criança pequena. Apertou o embrulho contra o peito e fez carinho, como se fosse o filho que ela tanto queria. Agora vai, disse Aparecida. Volta para sua casa e espera. Dentro de 3 meses, Nossa Senhora vai te dar a notícia que você tanto quer ouvir. Quando Conceição levantou os olhos, a mulher estava desaparecendo devagar, como fumaça se desfazendo no ar. A última coisa que ela viu foi o sorriso de Aparecida, finalmente em paz. Conceição voltou para casa, ainda segurando o cobertor. Valdemar estranhou, mas ela disse que tinha achado no pomar e que ia lavar para usar quando eles tivessem filho. Ele riu, pensando que era mais uma das esperanças da mulher. Exatamente 3 meses depois, Conceição descobriu que estava grávida. O médico disse que era impossível, porque os exames anteriores mostravam que ela tinha um problema que impedia a gravidez. Mas o bebê estava lá, crescendo saudável na barriga dela. Em dezembro de 1972, nasceu João Valdemar, um menino forte e esperto. Conceição sempre soube que o nome tinha vindo em homenagem ao filho da Aparecida. E até hoje, aos 71 anos, ela guarda aquele cobertor velho numa gaveta, como lembrança da mulher que ajudou ela a realizar o sonho de ser mãe. Depois disso, nunca mais ouviu o choro de bebê no pomar. E às vezes, quando passa por lá, sente um perfume doce de flor, como se alguém estivesse agradecendo. Essa história nos ensina que às vezes o amor é tão forte que supera até a morte. E que Nossa Senhora usa o jeito mais inesperado para responder às nossa prece. Às vezes, através de alma que ainda tem amor para dar, mesmo depois de partir. Terceiro relato. Esse terceiro relato chegou aqui através do senhor Alcides Pereira Nunes, de 59 anos, morador de Tocantinópolis, lá no Tocantins. O Alcides trabalhou durante muitos anos como caminhoneiro, rodando o Brasil inteiro, e disse que viu muita coisa estranha nas estradas. Mas essa história que ele mandou foi a que mais marcou a vida dele. Era novembro de 1998 e o Alcides estava transportando uma carga de soja de Sorriso, no Mato Grosso, até o Porto de Santos, em São Paulo. Era uma viagem longa que ele costumava fazer em 3 dias, parando só para descansar e abastecer. Naquela época, ele dirigia um Scania 113 azul, que era o xodó dele, sempre limpinho, com os cromados brilhando e a cabine arrumadinha igual casa de boneca. A primeira parte da viagem tinha corrido tranquila. Ele tinha saído de Sorriso no domingo de manhã e passou a segunda-feira inteira na estrada.
Quando chegou a noite, estava na altura de Rondonópolis e decidiu parar num posto que ele conhecia bem, o posto do Mineiro, que ficava na beira da BR-163. Era um lugar movimento, com restaurante, banheiro limpo e um pátio grande onde os caminhoneiros costumavam dormir. Alcides jantou uma marmita caprichada, arroz, feijão, bife acebolado e farofa, e depois foi dar uma volta pelo pátio para esticar as pernas. Era uma noite quente e abafada, típica do Cerrado, com céu cheio de estrela e um vento morno que balançava as copas dos pequizeiros que tinha ao redor do posto. Por volta das 10 da noite, ele estava se preparando para dormir quando um caminhoneiro mais velho, que estava parado no caminhão do lado, puxou conversa com ele. O homem se apresentou como Raimundo, natural do Ceará, e disse que estava levando uma carga de ração para Goiânia. "Irmão", disse o Raimundo, "você vai seguir por qual rota amanhã?" "Vou descer pela 163 até Coxim. Depois pego a 262 até Campo Grande. E de lá sigo pela Dutra até Santos", respondeu Alcides. O Raimundo balançou a cabeça, preocupado. "Rapaz, eu não passaria pela 262 não, principalmente de madrugada. Aquela região ali entre Coxim e Campo Grande tá tendo uns acontecimentos muito estranhos." "Que tipo de acontecimento?" perguntou Alcides curioso. "Caminhoneiro sumindo", disse Raimundo baixando a voz. "Não é assalto nem acidente não. É coisa que a polícia não consegue explicar. O caminhão eles acham, a carga tá lá inteirinha, mas o motorista simplesmente some. Como se tivesse saído do caminhão andando e nunca mais voltado." Alcides riu, pensando que era conversa de estradeiro para assustar novato. "Deve ser assalto mesmo, e os ladrão levam o motorista junto." "Não, irmão. Eu conheço um dos que sumiu. O Josué, lá de Fortaleza. Achou o caminhão dele parado no acostamento, chave na ignição, motor ligado, rádio tocando, a carga de frango congelado estava lá, os documentos, a carteira com o dinheiro. Só o Josué que tinha sumido. Isso faz 3 meses, e até hoje não acharam nem rastro dele." Apesar de não querer demonstrar, Alcides ficou meio impressionado com a história. Mas não mudou os planos. Na manhã seguinte, segunda-feira, ele acordou cedo, tomou café no posto e seguiu viagem. A primeira parte do trajeto foi normal. Desceu a 163 sem problema. Passou por Coxim na hora do almoço e por volta das 2 da tarde entrou na BR-262, que ligava Coxim a Campo Grande. A estrada era boa, asfaltada, mas tinha pouco movimento. Era uma região de cerrado, com fazenda de gado de um lado e outro, algumas plantação de soja e muito mato nativo. O tempo estava fechando, com nuvem escura no horizonte, prometendo chuva para a noite. Por volta das 5 da tarde, Alcides parou num postinho pequeno para abastecer e tomar um café. O frentista, um rapaz novo chamado Evandro, ficou conversando com ele enquanto enchia o tanque. "O senhor vai seguir viagem ainda hoje?" perguntou o Evandro. "Vou sim. Quero chegar em Campo Grande ainda hoje à noite." "É melhor o senhor ter cuidado então. Essa estrada aqui tá meio assombrada ultimamente." Alcides suspirou. "Rapaz, você também vai falar dessa história de caminhoneiro sumindo? O senhor já ouviu falar?" perguntou o frentista surpreso. "Então o senhor sabe que não é brincadeira. Só neste mês sumiram 2 motoristas aqui na região. O último foi semana passada, um rapaz de Minas que estava levando cimento para Corumbá." Alcides começou a ficar meio incomodado com as histórias. "E o que a polícia fala?" "A polícia não fala nada. Registra como desaparecimento e pronto. Mas eu trabalho aqui há 5 anos, conheço essa estrada palmo a palmo e posso garantir que tem algo muito errado acontecendo." O frentista olhou para o céu, vendo as nuvens cada vez mais escuras. "Se eu fosse o senhor, dormia aqui hoje e só saía amanhã de manhã. Mas se for mesmo seguir, não pare por nada entre aqui e Campo Grande. Principalmente se ver alguma coisa estranha na estrada." Alcides pagou o combustível e seguiu viagem. Mas as palavras do rapaz ficaram martelando na cabeça dele.
Conforme foi escurecendo, ele foi ficando mais atento aos movimentos na estrada. Não tinha quase nenhum carro passando, só ele e mais alguns caminhões esparsos. Por volta das 8 da noite, começou a chover. Era uma chuva fina no começo, mas foi engrossando até virar uma tempestade. Alcides diminuiu a velocidade e ligou o farol de neblina. A visibilidade estava péssima e ele pensou em parar, mas não tinha nenhum lugar adequado naquela região. Foi aí que ele viu a primeira coisa estranha. Do lado direito da pista, parado no acostamento, tinha um caminhão idêntico ao dele. Mesmo modelo, mesma cor, até a mesma placa. Alcides diminuiu mais a velocidade e passou devagar ao lado. O caminhão parecia abandonado, com a porta do motorista aberta e a luz interna acesa. "Que troço esquisito", murmurou Alcides. Ele pensou em parar para ver se alguém precisava de ajuda, mas lembrou do conselho do frentista e decidiu continuar. Pelo retrovisor, ele viu que o caminhão tinha desaparecido. Não estava mais lá. Alguns quilômetros adiante, aconteceu de novo. Outro caminhão parado, dessa vez do lado esquerdo. Era um Mercedes vermelho e tinha uma mulher de branco parada do lado, fazendo sinal para ele parar. Mesmo com a chuva, ele conseguiu ver que ela estava molhada, mas não corria para se abrigar. Só ficava lá, acenando devagar. Alcides sentiu um arrepio. Alguma coisa estava muito errada. Ele acelerou o caminhão e passou reto, mas quando olhou no retrovisor, a mulher estava correndo atrás dele, correndo numa velocidade impossível, quase acompanhando o caminhão, e ela não tocava o chão, estava flutuando alguns centímetros acima do asfalto. O coração do Alcides disparou. Ele pisou fundo no acelerador, fazendo o Scania roncar, mas a mulher continuou seguindo por uns 2 quilômetros, até que finalmente sumiu na escuridão. A partir daí, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Alcides começou a ver movimento nas laterais da estrada, sombra correndo entre as árvores, acompanhando o caminhão. E tinha uma música tocando baixinho no rádio, mesmo ele tendo desligado o som. Era uma música antiga, de sanfona, meio melancólica. Por volta das 10 da noite, ele viu luzes de uma cidade pequena ao longe. Pelo GPS, era Miranda, um município pequeno que ficava no meio do caminho. Alcides decidiu parar lá para descansar, porque não estava aguentando mais a tensão. Mas quando chegou na entrada da cidade, algo muito estranho aconteceu. As luzes foram se apagando uma por uma, até que a cidade inteira ficou no escuro. E não era falta de energia elétrica, não. Era como se as luzes estivessem sendo apagadas de propósito, uma de cada vez. Alcides passou pela cidade fantasma sem ver uma alma viva nas ruas. Todas as casas estavam escuras, não tinha nenhum carro, nenhum movimento. Era como se todos os habitantes tivessem sumido de repente. Ele tentou ligar o celular para chamar alguém, mas não tinha sinal. Do outro lado da cidade, a estrada continuava, e Alcides decidiu seguir em frente. Mas aí, ele percebeu que estava dirigindo em círculo. Toda vez que saía da cidade, depois de alguns minutos, ele chegava na entrada dela de novo, como se a estrada fosse um loop infinito. Na terceira vez que passou pela cidade, ele viu uma luz acesa numa casa no centro. Era uma casinha simples, de porta e janela azul, com uma placa na frente, Pousada da Dona Sebastiana. Alcides decidiu parar. Qualquer coisa era melhor do que ficar rodando na estrada assombrada. Ele bateu na porta, e quem atendeu foi uma senhora idosa, de uns 70 anos, usando um vestido florido e um avental. Ela tinha o cabelo grisalho preso num coque e um sorriso gentil no rosto. "Boa noite, meu filho", disse ela. Entre, tá chovendo muito lá fora." "Dona, a senhora tem um quarto para eu passar a noite? Meu caminhão quebrou e eu não consigo sair da cidade." "Claro que tenho, querido. Pode deixar sua carga aí fora mesmo que ninguém mexe. Aqui é lugar honesto."
A casa por dentro era aconchegante, com móvel antigo e cheiro de bolo de fubá. Dona Sebastiana levou ele para um quartinho simples, com cama de ferro e um crucifixo na parede. Amanhã de manhã eu faço um café reforçado para o senhor, disse ela. Agora descansa, que você tá com cara de quem viu assombração. Alcides riu nervoso. A senhora não tá longe da verdade, não. Eu sei, disse Dona Sebastiana ficando séria. Essa estrada tá difícil para quem não conhece. Mas aqui dentro da minha casa você tá protegido. Pode dormir tranquilo. Alcides deitou, mas não conseguiu pegar no sono direito. Toda hora ele acordava ouvindo barulho estranho. Passo no telhado, porta batendo, música de sanfona tocando baixinho. Mas toda vez que ia ver o que era, não achava nada. De madrugada, por volta das 3, ele ouviu alguém batendo na porta do quarto. Era Dona Sebastiana. Meu filho, ela disse, você precisa acordar. Chegou a hora de ir embora. Que horas são? Perguntou Alcides, confuso. Ainda é cedo, mas você tem que sair agora. Daqui a pouco vai ser tarde demais. Alcides se levantou e seguiu a velha até a sala. Pela janela, ele viu que já estava amanhecendo, mas era um amanhecer estranho, meio alaranjado, como se o sol fosse diferente. Dona Sebastiana, perguntou ele, que cidade é essa mesmo? Ah, meu filho, suspirou a velha. Essa cidade se chama Esperança. Ou se chamava, né? Faz tempo que ela não existe mais. Como assim não existe? Esperança foi inundada em 1974, quando fizeram a represa lá em cima. Toda a cidade ficou debaixo d'água. Os moradores foram embora, mas alguns de nós decidiu ficar mesmo assim. Alcides sentiu o mundo girar. A senhora está dizendo que a cidade está no fundo da represa e nós somos os que não conseguiu ir embora, mesmo depois de morrer? É isso mesmo, querido. Mas não se preocupa. A gente não faz mal para ninguém. Só ajuda os viajantes que se perdem na estrada. A velha foi até a cozinha e voltou com uma sacola. Leva umas coisinhas para viagem e quando chegar em Campo Grande, procura a igreja do Divino Espírito Santo e acende uma vela para nós. Faz tempo que ninguém reza pela nossa alma. Alcides pegou a sacola com as mãos tremendo. Como eu faço para sair daqui? É só seguir a estrada normal, mas lembra, não olha para trás, não importa o que você ouvir. Se olhar, vai ter que ficar aqui com a gente. Alcides saiu da casa e subiu no caminhão. O motor ligou na primeira tentativa e ele seguiu pela rua principal da cidade. Pelo retrovisor, viu Dona Sebastiana acenando na porta da pousada. Quando chegou na estrada, tudo voltou ao normal. O sol estava nascendo de verdade, tinha movimento de carro e o GPS voltou a funcionar. Mas durante todo o resto da viagem, ele ouviu vozes sussurrando no vento, como se os moradores de Esperança estivessem se despedindo. Quando chegou em Campo Grande, Alcides foi direto na igreja que Dona Sebastiana tinha falado. Acendeu uma vela e rezou pelos moradores da cidade submersa. E até hoje, toda vez que passa por aquela região, ele para na igreja para acender uma vela. Depois dessa noite, Alcides nunca mais viu nada estranho na estrada, mas ele sabe que existem lugares onde o tempo funciona diferente, onde os mortos ainda cuidam dos vivos, mesmo depois de partir. Essa história nos faz refletir sobre como o amor pela terra natal pode ser tão forte que nem mesmo a morte consegue separar a gente do lugar onde fomos felizes. E como às vezes, os que já partiram ainda encontram jeito de ajudar quem precisa. Quarto relato. Esse relato foi enviado pelo seu Orivaldo Machado da Silva, de 68 anos, de Floriano, no Piauí. Seu Orivaldo trabalhou a vida toda como professor numa escola rural e disse que sempre foi muito cético com relação a coisa sobrenatural, até o dia que viveu essa experiência que mudou completamente a visão dele sobre a vida e a morte. Era abril de 2005 e seu Orivaldo tinha acabado de se aposentar depois de 40 anos dando aula.
Ele morava sozinho numa casinha simples no centro de Floriano, depois que a esposa dele, Dona Marinalva, tinha falecido de câncer 2 anos antes. Os filhos moravam tudo longe, um em São Paulo, outro em Brasília. Então ele passava os dias meio sozinho, cuidando da horta no quintal e lendo uns livros. Foi numa tarde de quinta-feira que chegou na casa dele um menino de uns 10 anos, todo sujo de barro, com a roupa rasgada e os pés descalços. O garoto bateu na porta e pediu um copo d'água. Aldo, que sempre foi muito caridoso, não só deu água para o menino, como também ofereceu um prato de comida. O garoto comeu que nem estava há dias, sem comer nada, engolindo arroz, feijão e carne seca como se fosse a última refeição da vida. "Qual é seu nome, meu filho?" perguntou seu Orivaldo. "Pedrinho", respondeu o menino. "Pedrinho da Silva. E onde é que você mora? Seus pais sabem que você está aqui?" O menino ficou quieto por um tempo, mexendo a comida no prato. "Eu moro longe daqui, seu professor. Muito longe. E meus pais, eles não sabem onde eu tô." Seu Orivaldo ficou preocupado. O menino parecia perdido, meio confuso, e tinha algo nos olhos dele que deixava qualquer um com o coração apertado. "Você tá perdido, é isso?" "Mais ou menos", disse Pedrinho. "Eu tô procurando uma escola onde eu estudava antes, mas não tô conseguindo achar." "Que escola, meu filho? Aqui em Floriano tem várias escolas." Era uma escolinha pequena lá no sítio. Tinha só 2 salas e o professor era muito bom comigo. Ensinava matemática, português, ciência. Eu gostava muito de estudar lá. Seu Orivaldo conhecia todas as escolas da região, mas não conseguia identificar qual o menino estava falando. "Como era o nome dessa escola?" "Escola Municipal Santa Rita", disse Pedrinho. "Ficava numa fazenda chamada Lagoa Seca, a uns 20 quilômetros da cidade." Seu Orivaldo gelou. A Escola Municipal Santa Rita tinha existido mesmo há muito tempo. Ele tinha trabalhado lá no começo da carreira, nos anos 1960. Mas a escola tinha sido fechada em 1978, quando construíram uma escola maior na cidade e transportaram todas as crianças da zona rural. "Meu filho", disse ele devagar, "essa escola não existe mais há muito tempo." "Como assim não existe?" perguntou Pedrinho com os olhos cheios de lágrima. "Eu estudava lá. O professor Orivaldo dava aula pra gente. Ele era o melhor professor do mundo." O coração de seu Orivaldo quase parou. "Pedrinho, como você disse que era seu nome completo?" "Pedro Henrique da Silva", respondeu o menino. "Mas todo mundo me chamava de Pedrinho. Eu era o melhor aluno da turma do professor Orivaldo." Nesse momento, as lembranças voltaram como uma pancada na cabeça de seu Orivaldo. Pedro Henrique da Silva, um menino brilhante, filho de trabalhador rural, que estudava na Escola Santa Rita no final dos anos 1970. Era mesmo o melhor aluno da turma, sempre curioso, sempre fazendo pergunta inteligente. Mas seu Orivaldo também lembrava do que tinha acontecido com o menino. Em dezembro de 1977, Pedro Henrique tinha saído da escola no final das aulas e nunca mais chegou em casa. Os pais procuraram por toda parte, a polícia fez buscas, mas nunca acharam nem rastro do garoto. O caso ficou sem solução e a família acabou se mudando da região. "Pedrinho", disse seu Orivaldo com a voz trêmula, "que ano você acha que é?" "É 1977, né?" respondeu o menino. "Dezembro de 1977. Amanhã tem a festa de encerramento do ano letivo na escola. O senhor disse que eu ia ganhar o prêmio de melhor aluno." Seu Orivaldo se sentou numa cadeira, tentando entender o que estava acontecendo. O menino na sua frente parecia real, sólido, com cheiro de criança e tudo. Mas ele sabia que Pedro Henrique tinha desaparecido há quase 30 anos. "Pedrinho", disse ele, "você lembra do que aconteceu no dia que você saiu da escola?" O menino franziu a testa, como se estivesse fazendo esforço para lembrar. "Eu estava voltando para casa a pé, igual sempre, mas no meio do caminho começou a escurecer muito rápido.
e apareceu uma chuva forte, dessas que enchem os córregos num instante. E aí, eu me abriguei debaixo de uma árvore grande, perto da ponte do córrego do meio. Mas a chuva não parava, e a água do córrego começou a subir. Quando eu vi, a ponte já tinha sido levada pela enxurrada. Pedro Henrique parou de falar com o olhar distante. Eu tentei atravessar o córrego nadando, mas a correnteza estava muito forte. A água me levou. E Você se afogou, meu filho, disse seu Orivaldo com gentileza. O menino assentiu devagar. Eu morri naquele dia. Mas eu não entendi direito o que tinha acontecido. Fiquei tentando voltar para a escola todo dia, mas nunca conseguia chegar. E por que você está aqui agora? Porque eu preciso entregar uma coisa para o senhor, disse Pedrinho, tirando um caderno velho do bolso da camisa. É minha redação sobre o que eu queria ser quando crescesse. O senhor pediu para todo mundo escrever, lembra? Seu Orivaldo pegou o caderno com as mãos tremendo. Era mesmo um caderno dos anos 1970, com as folhas amareladas pelo tempo. Na capa, escrito com letra caprichada, Pedro Henrique da Silva, 4ª série, 1977. Ele abriu o caderno e leu a redação. Era sobre o sonho do menino de ser professor, igual ao seu Orivaldo. Pedro Henrique escrevia que queria ensinar outras crianças igual ele, que tinha aprendido a amar os estudos na Escola Santa Rita. É uma redação linda, Pedrinho, disse seu Orivaldo, com lágrima nos olhos. Você ia ser um professor excelente. Obrigado, professor. Agora eu posso ir embora? Para onde, meu filho? Para o lugar onde as crianças que morrem vão estudar. Tem uma escola lá também. E eu ouvi dizer que eles precisam de aluno aplicado, mas eu não podia ir enquanto não entregasse minha redação para o senhor. Seu Orivaldo abraçou o menino, sentindo que ele estava ficando mais leve nos braços, como se estivesse se desfazendo devagar. Vai com Deus, Pedrinho. Você foi o melhor aluno que eu já tive. Obrigado por tudo, professor. O senhor me ensinou que estudar é a coisa mais importante do mundo. Eu nunca vou esquecer. Pedro Henrique se afastou do abraço e caminhou em direção à porta. A cada passo, ele ficava mais transparente, até que finalmente desapareceu completamente. Só restou o caderno nas mãos de seu Orivaldo. No dia seguinte, seu Orivaldo foi até a região onde ficava a antiga Escola Santa Rita. O prédio tinha sido derrubado há anos, mas ele conseguiu localizar o local onde era a ponte do córrego do meio. Conversou com alguns moradores antigos e eles confirmaram que Pedro Henrique tinha mesmo desaparecido numa tarde de chuva forte, em dezembro de 1977. Seu Orivaldo também descobriu que os pais do menino ainda moravam na região, numa cidadezinha próxima. Ele foi visitá-los e contou sobre o encontro com Pedro Henrique. No começo, eles acharam que ele estava inventando história. Mas quando seu Orivaldo mostrou o caderno, eles reconheceram na hora a letra do filho. A mãe do menino, Dona Francisca, chorou muito quando leu a redação. Meu Pedrinho sempre quis ser professor, disse ela. Falava disso todo dia. Dizia que ia ensinar as crianças igual o senhor ensinava a ele. O pai, seu Antônio, ficou mais tempo calado, mas no final agradeceu a seu Orivaldo. Professor, agora eu sei que meu menino está bem, que ele conseguiu se despedir direito e pode descansar em paz. Seu Orivaldo guardou o caderno numa gaveta especial, junto com as lembranças mais importantes da carreira dele. E às vezes, principalmente nas noites de chuva, ele sente a presença do Pedro Henrique por perto, como se o menino ainda estivesse estudando, aprendendo coisa nova, no lugar onde foi parar. Depois desse encontro, seu Orivaldo nunca mais se sentiu sozinho. Ele sabia que os alunos que tinham passado pela vida dele continuavam existindo em algum lugar, carregando os ensinamentos que ele tinha dado, e que o amor pelo conhecimento é uma das poucas coisas que nem a morte consegue destruir. Essa história nos ensina que o vínculo entre professor e aluno pode ser eterno.
e que às vezes os que partiram voltam para completar algo que ficou inacabado, e que a educação é realmente uma forma de amor, que transcende até os mistérios da vida e da morte. Relato 5. O compadre que voltou do além. Esse relato foi enviado por Valdecir Domingos, 62 anos, de Campos Belos, no norte de Goiás. Valdecir trabalha como capataz numa fazenda de gado e conta que essa história aconteceu com ele há uns 15 anos, quando ainda morava numa propriedade menor, lá para os lados da divisa com o Tocantins. O Valdecir tinha um compadre chamado Eurípedes Machado, homem trabalhador, pai de família, que morava numa chácara a uns 3 quilômetros da sede da fazenda. O Eurípedes era daqueles sujeitos que não deviam nada para ninguém, sempre de palavra, nunca faltava com compromisso. Tinha uma mulher boa, a Cleusa, e 2 filhos mais que tudo nesse mundo. A desgraça começou quando apareceu na região um tal de Cirineu Borges, homem de meia idade que se dizia comerciante de gado. Esse Cirineu chegou com dinheiro no bolso, comprando terra, fazendo amizade com todo mundo, oferecendo serviço para os peões da redondeza. O problema é que o sujeito era falso que nem nota de R$3. Por baixo daquela conversa mansa e dos sorrisos largos, ele estava tramando uma coisa feia. O Cirineu começou a rondar a Cleusa quando o Eurípedes saía para trabalhar. No começo, era só uma conversinha aqui, outra ali, oferecendo ajuda com os afazeres da casa, levando presente para os meninos. A Cleusa, coitada, era mulher honesta, mas o danado foi conquistando a confiança dela aos poucos, com aquela lábia de homem da cidade. Lá pras tantas, o Eurípedes começou a desconfiar. Chegava em casa e encontrava rastro de cavalo no terreiro, a mulher meio estranha, os vizinhos comentando que tinham visto o Cirineu por ali. Quando ele perguntava para Cleusa, ela negava, dizia que era mentira, que o povo gostava de inventar coisa, mas o Eurípedes não era bobo. Numa tarde de quinta-feira, ele fingiu que ia para a cidade buscar uns remédios para o gado, mas voltou escondido pela mata. Quando chegou perto de casa, ouviu vozes no quarto. O coração dele quase saiu pela boca. Espiou pela fresta da janela e viu a mulher dele nos braços do Cirineu. A raiva que deu no Eurípedes foi tanta que ele perdeu a cabeça na mesma hora. Arrombou a porta, partiu para cima do safado com uma foice que estava encostada na parede. O Cirineu tentou correr, mas escorregou no chão de barro molhado e levou uma foicada no peito que rachou ele ao meio. A Cleusa gritou tanto que os vizinhos vieram correndo, mas quando chegaram, o estrago já estava feito. O Eurípedes foi preso na mesma semana. A justiça não perdoou, mesmo ele alegando que foi crime passional. Pegou 15 anos de cadeia e foi mandado para a capital. A Cleusa, sem ter onde morar, pegou os filhos e foi embora para a casa da irmã, numa cidade distante. Passou uns 2 anos. E uma noite dessas, o Valdecir estava voltando da cidade quando viu uma luz estranha na chácara abandonada do Eurípedes. Pensou que podia ser ladrão mexendo nas coisas que ficaram para trás. Desceu do cavalo e foi investigar. A casa estava toda fechada, mato crescendo no terreiro, telhas quebradas pelo tempo, mas lá dentro tinha uma lamparina acesa no meio da sala. E sentado numa cadeira velha, estava o Eurípedes, igualzinho como era antes, só que com uma expressão tristonha que partia o coração. O Valdecir ficou tão assombrado que nem conseguiu se mexer. O Eurípedes olhou para ele e falou, com uma voz que parecia vir de longe: "Compadre, eu não consigo ir embora daqui. Toda noite eu volto para essa casa esperando eles chegarem. Esperando a Cleusa e os meninos voltarem para casa. Eu fiz uma coisa terrível, mas eu só queria ter minha família de volta." O Valdecir gaguejou. Perguntou se ele tinha morrido na cadeia. O Eurípedes balançou a cabeça e contou que tinha se enforcado na cela, há 6 meses, porque não aguentava mais a saudade e o remorso. "Eu sei que a Cleusa me traiu, compadre, mas eu ainda amo ela. E os meninos... Coitados dos meus meninos que não têm culpa de nada.
Eu queria poder pedir perdão, explicar que eu fiquei louco de ciúme, mas agora é tarde demais. A lamparina começou a piscar, e o Eurípides foi sumindo devagar como fumaça no vento. A última coisa que ele disse foi: "Compadre, se um dia você encontrar eles por aí, fala que o pai dele está aqui esperando. Fala que eu me arrependo do que eu fiz." O Valdecir saiu dali correndo e nunca mais voltou naquela chácara. Mas ele cumpriu a promessa. Procurou pela Cleusa e pelos filhos durante meses, até que soube que eles estavam morando numa cidadezinha do Mato Grosso. Fez a viagem só para contar para ela o que tinha visto. A Cleusa chorou muito quando ouviu a história. Disse que também se arrependia de ter traído o marido, que tinha sido fraqueza dela, que o Cirineu tinha aproveitado um momento de solidão. Mas disse também que não conseguia perdoar o Eurípides por ter destruído a família, por ter deixado os filhos órfãos. Dizem que até hoje, quem passa pela chácara abandonada nas noites de lua nova, vê uma luz fraca na janela e ouve o som de alguém caminhando pela casa vazia. É o Eurípides, ainda esperando um perdão que talvez nunca chegue. O Valdecir termina a história dizendo que o amor e o ciúme são sentimentos muito poderosos, que podem levar uma pessoa para o céu ou para o inferno, e que às vezes, quando a gente perde a cabeça, não tem volta. A única coisa que resta é o arrependimento, e nem sempre ele é suficiente para consertar o estrago que foi feito. Relato 6. A promessa da vaca amarela. Esse relato foi enviado por Terezinha Cavalcante, 58 anos, de Quixadá, no sertão do Ceará. A Terezinha é parteira da região há mais de 30 anos e conta que essa história aconteceu com uma família que ela conhecia bem, lá pelos idos de 1998. Na época morava nas redondezas um casal de nome Raimundo e Zefinha, gente simples que vivia do que plantava num pedacinho de terra seca e dura. O Raimundo era vaqueiro de profissão, mas também cuidava de umas cabrinhas e plantava milho e feijão quando as chuvas davam trégua. A Zefinha ajudava na roça e ainda fazia uns bordados para vender na feira da cidade. Eles eram casados há quase 20 anos, mas nunca conseguiram ter filhos. Já tinham passado por todo tipo de benzedeira, tomado chá de tudo quanto é erva, feito promessa para os santos mais milagrosos da região. Nada adiantava. A Zefinha chegava a engravidar de vez em quando, mas sempre perdia a criança nos primeiros meses. A tristeza daqueles dois era de cortar o coração. Principalmente da Zefinha, que via as outras mulheres da vizinhança com os filhos no colo e sentia uma dor no peito que parecia arrancar pedaço da alma dela. O Raimundo tentava consolar, dizia que Deus sabia o que fazia, mas por dentro ele também sofria calado. Foi então que apareceu na região uma vaca diferente de todas que já tinham visto por ali. Era um animal grande, forte, com o pelo amarelo dourado que brilhava no sol, como se fosse feito de ouro mesmo. Ninguém sabia de onde tinha vindo aquela vaca, nem quem era o dono. Ela simplesmente apareceu pastando nos campos, livre como o vento. O povo da redondeza começou a comentar que a vaca era especial. Diziam que quem bebesse do leite dela ficava curado de qualquer doença, que ela só aparecia para quem tinha fé verdadeira. Alguns até juravam que tinham visto ela conversando com os anjos na beira do açude, nas madrugadas de lua cheia. A Zefinha, que já estava desesperada, resolveu procurar a tal vaca amarela. Saiu de casa numa manhã bem cedinho, levando só uma cuia velha e uma oração no coração. Caminhou léguas e léguas pelo sertão, perguntando para os vaqueiros se tinham visto o animal. Lá para as tantas da tarde, quando o sol já estava queimando forte, ela avistou a vaca pastando sossegada debaixo de um juazeiro. O animal era ainda mais bonito de perto, com uns olhos mansos que pareciam entender a dor humana. A Zefinha se ajoelhou na terra seca, juntou as mãos e fez uma promessa que saiu direto do fundo da alma. Vaca amarela,
Se tu é mesmo milagrosa como o povo fala, me ajuda a ter um filho. Eu prometo que se eu conseguir engravidar e a criança nascer sadia, eu vou criar ela na fé de Deus. Vou ensinar ela a respeitar os animais e a natureza. E todo ano, no dia que ela nascer, eu vou trazer para ti o melhor bolo de milho que eu souber fazer. A vaca parou de pastar, olhou bem nos olhos da Zefinha, como se tivesse entendido cada palavra. Depois, para surpresa dela, chegou perto e deixou que ela tirasse leite direto da teta, enchendo a cuia até a borda. A Zefinha bebeu aquele leite todo, que tinha um gosto doce e morno, diferente de qualquer coisa que ela já tinha provado. Sentiu uma quentura boa espalhando pelo corpo inteiro, como se 1000 abelhas tivessem feito mel dentro das veias dela. No mês seguinte, a Zefinha descobriu que estava grávida. Dessa vez, a gravidez foi diferente. Ela não teve enjoo, não sentiu dor nas costas, não teve sangramento. Pelo contrário, ficou mais bonita e mais forte a cada dia que passava. Quando chegou a hora do parto, a Terezinha foi chamada para fazer o nascimento. Ela conta que nunca viu um parto tão tranquilo na vida. A criança nasceu sem pressa, sem choro desesperado, como se já viesse para o mundo sabendo que era bem-vinda. Era um menino lindo, gordinho, com os olhos espertos que pareciam já conhecer os segredos da vida. O Raimundo chorou tanto de alegria que molhou a camisa inteira. A Zefinha segurava o filho no peito e agradecia baixinho para a vaca amarela. O menino cresceu forte e saudável, esperto como um grilo. Aprendeu a andar cedo, a falar cedo e desde pequeno mostrava um carinho especial pelos animais. Passava horas conversando com as cabrinhas, ajudava o pai a cuidar do gado e sempre dizia que entendia o que os bichos falavam. A Zefinha cumpriu a promessa à risca. Todo ano, no aniversário do filho, ela preparava o melhor bolo de milho da vida e saía procurando a vaca amarela pelo sertão. E o mais interessante, ela sempre encontrava o animal no mesmo lugar, debaixo do juazeiro, como se estivesse esperando por ela. O menino foi crescendo e virou um rapaz trabalhador, estudioso, que ajudava os pais e ainda cuidava dos animais da vizinhança quando algum bicho ficava doente. Ele tinha um dom especial para curar, uma mão abençoada que aliviava o sofrimento de qualquer criatura viva. Quando o rapaz fez 18 anos, a Zefinha foi como sempre levar o bolo para a vaca amarela. Mas dessa vez, o animal não estava sozinho. Ao lado dele tinha um homem velho, de barba branca e olhos bondosos, vestido com uma túnica simples. O velho sorriu para Zefinha e disse: "Minha filha, você cumpriu sua promessa com fé e amor. Seu menino cresceu direito, do jeito que devia ser. Agora ele está pronto para seguir o caminho dele. Mas eu quero que você saiba que ele sempre vai carregar a bênção que recebeu. Ele vai curar muita gente, vai ajudar muitos animais e vai espalhar bondade por onde passar." A Zefinha quis perguntar quem era aquele homem, mas quando piscou os olhos, ele e a vaca tinham sumido. Só ficou o bolo de milho no chão, intacto, e um cheiro de flores no ar. O rapaz se tornou veterinário e voltou para o sertão para cuidar dos animais da região. Até hoje, ele atende de graça quem não tem dinheiro, e dizem que ele tem mesmo um dom especial para curar. Nunca perdeu um animal sequer, e sempre fala com carinho da mãe, que teve fé suficiente para acreditar num milagre. A Terezinha termina a história dizendo que a fé verdadeira pode mover montanhas e que às vezes Deus manda seus anjos disfarçados de animais para testar o coração das pessoas. Quem tem fé pura e amor no coração sempre encontra um jeito de realizar seus sonhos, mesmo que pareça impossível. Relato 7. O pescador que não morreu. Esse relato foi enviado por Osvaldo Macedo, 64 anos, de Corumbá, no Pantanal do Mato Grosso do Sul. O Osvaldo é barqueiro aposentado, conhece os rios da região como a palma da mão e conta que essa história aconteceu há uns 20 anos, quando ele ainda trabalhava levando turista para pescar.
Na época, morava na beira do rio Paraguai um pescador chamado Adão Pereira, homem solitário que vivia numa casinha de madeira simples, mas bem cuidada. O Adão era daqueles sujeitos que conheciam cada curva do rio, cada poço onde os peixes se escondiam, cada movimento das águas nas diferentes épocas do ano. Ele pescava de canoa com equipamentos simples, mas sempre voltava para casa com o barco cheio. Vendia o peixe na cidade e vivia bem, sem luxo, mas sem necessidade também. O problema é que o Adão tinha um defeito: bebia demais. Quando conseguia uma boa pescaria e fazia um dinheiro extra, ia direto para o bar e só parava quando acabava tudo. O pessoal da região já estava acostumado com as bebedeiras do Adão. Ele sumia por 2, 3 dias, dormia pelos cantos, brigava com quem não devia, falava besteira. Depois, quando passava a ressaca, ficava arrependido, pedia desculpa para todo mundo, prometia que não ia beber mais. Mas quando via, lá estava ele de novo, bêbado que nem uma porta. A família do Adão, ele tinha 2 irmãos que moravam na cidade, já tinha desistido de ajudar. Diziam que ele era um caso perdido, que enquanto não parasse de beber, não ia ter jeito. Tentaram internar ele num lugar para tratar, mas o Adão fugia, voltava para o rio, dizia que não conseguia viver longe da água. Foi numa dessas bebedeiras, numa terça-feira de janeiro, que aconteceu a desgraça. O Adão tinha vendido uma boa quantidade de pintado na feira da manhã, recebeu um dinheiro bom e, como sempre, foi direto para o bar. Bebeu cachaça a tarde inteira, misturou com cerveja, ficou completamente fora de si. Lá para as 6 horas da tarde, com o sol já baixo, ele resolveu voltar para casa de canoa. O barqueiro do porto tentou impedir, disse que ele estava bêbado demais, que era perigoso navegar naquele estado. Mas o Adão não quis ouvir conselho, empurrou todo mundo, entrou na canoa e partiu rio adentro. O Osvaldo estava no porto nesse dia, terminando de arrumar o barco dele, quando viu o Adão se afastando. A canoa balançou perigosa várias vezes, quase virou. Mas o homem conseguiu se equilibrar e desapareceu numa curva do rio. No dia seguinte, a canoa do Adão foi encontrada virada, boiando perto de um banco de areia. Os pertences dele estavam espalhados pela água. A vara de pescar quebrada, a caixa de iscas vazia, o chapéu velho que ele nunca tirava da cabeça. Mas o corpo não apareceu. Fizeram uma busca danada naquele rio. Bombeiros, voluntários, outros pescadores, todo mundo procurando o Adão. Mergulharam, colocaram rede, vasculharam cada palmo de água. Nada. O homem tinha sumido, como se a terra tivesse engolido. A família dele organizou o velório sem corpo, daqueles que chamam de corpo presente. Muita gente foi, porque apesar dos pesares, o Adão era querido na região. Era bêbado, mas não era ruim, sempre ajudava quem precisava, emprestava equipamento de pesca para os mais novos, ensinava os segredos do rio para quem queria aprender. Passou uma semana do suposto afogamento e o Osvaldo estava voltando de uma pescaria quando viu uma coisa estranha. Lá na casa do Adão, que tinha ficado fechada depois do acidente, tinha fumaça saindo da chaminé, luz na janela, barulho de alguém mexendo dentro de casa. O Osvaldo pensou que podia ser ladrão ou algum parente que tinha vindo cuidar das coisas. Resolveu ir ver. Quando chegou perto da casa, ouviu o som inconfundível do Adão, assobiando uma música que ele sempre assobiava quando estava preparando o peixe para comer. Bateu na porta e quem atendeu foi o próprio Adão, igualzinho como sempre, só que com uma expressão estranha, meio distante. O Osvaldo quase desmaiou do susto. Adão, homem, todo mundo te procurou. Cadê você estava, rapaz? Nós pensamos que você tinha morrido afogado. O Adão sorriu daquele jeito meio sem graça dele e respondeu. Ah, Osvaldo, eu tive que fazer uma viagem. Fui num lugar longe, conversar com umas pessoas importantes. Mas agora eu voltei e tô diferente. Não vou mais beber, compadre. Dessa vez é para valer. O Osvaldo reparou que o Adão estava mesmo diferente.
Os olhos tinham um brilho estranho, a voz estava mais calma, e ele não cheirava a cachaça como sempre cheirava. Perguntou onde ele tinha estado, quem eram essas pessoas importantes. Não posso falar muito, Osvaldo. Só posso dizer que eu encontrei com o meu pai, que morreu quando eu era menino. Ele me mostrou umas coisas, me explicou por que eu bebia tanto, por que eu não conseguia parar. Era uma dor que eu carregava desde criança, uma tristeza que eu tentava afogar na bebida. Mas agora eu entendi que não é assim que se resolve as coisas. O Adão convidou o Osvaldo para entrar, ofereceu um café, conversaram a noite toda. O pescador contou que quando a canoa virou, ele foi parar num lugar que não era deste mundo. Viu o pai dele, que tinha morrido quando ele tinha só 10 anos de idade, vítima de um acidente de trabalho. Meu pai me pediu desculpa, compadre. Disse que se arrependia de ter deixado eu e meus irmãos órfãos tão cedo, que sabia que eu tinha virado bêbado por causa da tristeza de ter crescido sem pai. Ele me deu uma chance de voltar, mas com uma condição. Eu tinha que parar de beber e usar minha experiência para ajudar outros pescadores que tivessem o mesmo problema que eu. O Osvaldo ficou impressionado com a mudança do amigo. O Adão realmente parou de beber da noite para o dia, coisa que ninguém achava possível. Mais que isso, ele começou a ajudar outros pescadores da região que tinham problema com bebida. Montou uma espécie de grupo na casa dele, onde os homens se reuniam para conversar, para desabafar, para se ajudar mutuamente. Ele contava a história dele, falava sobre como tinha encontrado o pai no além e convencia os outros de que era possível mudar de vida. O trabalho do Adão deu tão certo que gente de outras cidades começou a procurar ele. Pescadores, barqueiros, até turistas que tinham problema com bebida iam lá para conversar com ele. Ele nunca cobrava nada, só pedia que as pessoas acreditassem que era possível recomeçar. O mais impressionante é que o Adão parecia ter ganhado uma força sobrenatural depois da experiência. Ele pescava melhor que antes, conhecia lugares do rio que ninguém mais conhecia e sempre sabia onde encontrar os melhores peixes. Diziam que ele conversava com os espíritos das águas, que recebia orientação do pai falecido. Passaram-se os anos e o Adão nunca mais bebeu nenhuma gota de álcool. Virou uma espécie de conselheiro espiritual da região, respeitado por todo mundo. Ajudou dezenas de pescadores a largar a bebida, salvou famílias inteiras da destruição. Quando ele fez 60 anos, organizaram uma festa na beira do rio para homenagear o trabalho dele. Tinha gente de todo o Pantanal, pescadores que ele tinha ajudado, famílias que tinham sido salvas por causa do trabalho dele. No meio da festa, o Adão se levantou, agradeceu a todos e disse uma coisa que ninguém nunca esqueceu. Amigos, eu já cumpri a missão que meu pai me deu. Ajudei quem eu podia ajudar, fiz o que tinha que fazer. Agora é hora de eu ir embora de vez. Mas não fiquem tristes, porque eu vou continuar cuidando de vocês de lá de cima. Na manhã seguinte, encontraram a casa do Adão vazia. Ele tinha sumido de novo, mas dessa vez deixou tudo arrumadinho, com um bilhete agradecendo o carinho de todos e pedindo para continuarem o trabalho de ajudar os pescadores que precisassem. Nunca mais ninguém viu o Adão Pereira. Mas dizem que nas noites de lua cheia, os pescadores que navegam pelo rio Paraguai ainda ouvem o assobio dele ecoando pelas águas, como se ele tivesse virando um guardião dos rios, protegendo quem trabalha honestamente nas águas do Pantanal. O Osvaldo termina a história dizendo que às vezes Deus dá uma segunda chance para quem realmente quer mudar. E que não importa quão fundo uma pessoa tenha caído, sempre há uma oportunidade de recomeçar, desde que ela tenha fé e disposição para ajudar os outros. Relato 8. A menina que nasceu velha. Esse relato foi enviado por Iracema Santos, 71 anos, de Palmeiras do Tocantins, no interior do estado do Tocantins.
A Iracema é benzedeira respeitada na região há mais de 40 anos e conta que essa história aconteceu com uma família que ela acompanhou de perto, lá pelos anos de 1985. Naquela época, morava na cidade um casal jovem, o Djalma e a Aparecida. Ele funcionário dos Correios, ela professora primária. Eram pessoas de bem, religiosas, muito queridas na comunidade. Casaram-se apaixonados e logo começaram a planejar uma família. A Aparecida engravidou no primeiro ano de casamento e a gestação correu normal nos primeiros meses. Ela fazia o pré-natal direitinho com o único médico da cidade, tomava as vitaminas, se cuidava como uma santa. O Djalma vivia babando, comprando roupinha de bebê, pintando o quartinho de amarelo, porque não sabiam ainda se era menino ou menina. Mas lá, pelo 6º mês de gravidez, começaram a acontecer coisas estranhas. A Aparecida começou a ter sonhos muito vívidos, sempre com uma senhora de cabelos brancos que ela não conhecia. A velha aparecia nos sonhos e falava coisas que não faziam sentido, como se fosse de outro tempo. Minha filha, eu não posso ir embora ainda. Tenho coisa pendente neste mundo. Deixa eu ficar mais um pouco que eu prometo não dar trabalho. A Aparecida acordava assustada, contava para o marido. Mas ele dizia que era coisa de grávida, que mulher esperando filho sempre tem sonho estranho. Ela até procurou o médico, mas ele também não deu importância. Os sonhos foram ficando mais frequentes e mais claros. A velhinha aparecia toda noite, sempre pedindo para ficar, dizendo que tinha algo importante para resolver antes de partir para o outro mundo. Chegou um ponto que a Aparecida tinha medo de dormir. Foi quando ela procurou a Iracema para pedir ajuda. A benzedeira ouviu a história toda, fez umas orações, passou as mãos na barriga da moça e sentiu uma energia diferente ali dentro. Minha filha, essa criança que tu tá esperando não é uma criança comum. Tem uma alma muito antiga querendo nascer através de você. É uma alma que já viveu muito, que tem experiência de muitas vidas, mas que ainda tem uma missão para cumprir aqui na Terra. A Aparecida ficou assustada. Perguntou se o bebê ia nascer bem, se ia ter algum problema. A Iracema a tranquilizou. Disse que não era nada de ruim, só diferente. A criança vai nascer saudável, mas ela vai ser especial. Vai ter conhecimentos que não são da idade dela. Vai falar coisas que vão surpreender vocês. Mas não tenham medo, porque ela veio para fazer o bem. Quando chegou a hora do parto, a Iracema foi chamada para ajudar junto com o médico. O nascimento foi tranquilo, mas quando a menina nasceu, todo mundo ficou impressionado. Ela não chorou como os bebês fazem. Abriu os olhos devagar e ficou olhando ao redor como se estivesse reconhecendo o lugar. O que mais impressionou foi o olhar da criança. Eram olhos de gente velha, cheia de experiência, de conhecimento. Olhos que pareciam ter visto muita coisa na vida. O médico até comentou que nunca tinha visto um recém-nascido com uma expressão tão séria. Batizaram a menina de Esperança, mas desde pequena todo mundo chamava ela de Esper. A criança cresceu de um jeito que ninguém nunca tinha visto. Com 2 anos, já falava como gente grande. Usava palavras que criança daquela idade nem deveria conhecer. Com 3 anos, sabia ler sozinha, sem ninguém ter ensinado. Mas o mais impressionante era a sabedoria dela. Esperança dava conselhos para os adultos, como se fosse uma pessoa de muita idade e experiência. Quando alguém na família estava com problema, ela aparecia com uma solução que ninguém tinha pensado. A Aparecida lembra de uma vez que o Djalma estava preocupado porque tinham mudado ele de função nos Correios e ele não sabia como fazer o trabalho novo. A Esperança, que na época tinha uns 4 anos, chegou perto dele e disse: "Papai, não fica triste não. Você já fez esse trabalho antes, numa outra vida. Só precisa lembrar. Fecha os olhos e deixa a memória voltar." O Djalma achou engraçado na hora, mas resolveu fazer o que a filha mandou.
E para surpresa dele, no dia seguinte no trabalho, parecia que ele realmente já sabia fazer aquelas tarefas, como se fosse uma coisa natural. Com o tempo, a fama da Esperança se espalhou pela cidade. As pessoas começaram a procurar ela para pedir conselho, para resolver problemas difíceis. E o mais impressionante, ela sempre sabia o que falar, sempre tinha uma solução. Um dia, apareceu na casa deles uma senhora muito O marido dela tinha sumido há 3 dias e ninguém sabia onde ele podia estar. A polícia não tinha encontrado nada, a família estava desesperada. A Esperança, que devia ter uns 6 anos na época, ouviu a história da mulher e disse: "Dona, seu marido não fugiu, nem foi sequestrado. Ele está no hospital de Araguaína, sem documento, sem consciência. Ele bateu a cabeça numa queda e perdeu a memória. Mas vai ficar bom logo e vai lembrar de tudo." A mulher achou estranho, mas estava tão desesperada que resolveu ir até Araguaína verificar. E encontrou o marido exatamente como a Esperança tinha dito. Internado no hospital, sem documento, com traumatismo craniano, mas vivo e se recuperando. Casos como esse foram se multiplicando. A Esperança sabia quando alguém ia ficar doente antes mesmo da pessoa sentir os sintomas. Indicava remédios caseiros que funcionavam melhor que os da farmácia. Dizia onde encontrar animais perdidos, objetos sumidos, até pessoas desaparecidas. Mas a menina não era alegre como as outras crianças. Ela tinha uma tristeza no olhar, como se carregasse o peso de muitas vidas nas costas. Brincava pouco, preferia ficar sentada na varanda, olhando para o horizonte, como se estivesse esperando alguma coisa. Quando a Esperança fez 8 anos, começou a falar abertamente sobre suas outras vidas. Contava detalhes de épocas passadas, de lugares onde nunca tinha estado, de pessoas que tinha conhecido em outras encarnações. "Mamãe, eu já fui benzedeira numa vida anterior, lá para as bandas do Ceará. Ajudava as pessoas com as ervas do mato, fazia parto, curava quebranto, mas morri nova demais antes de terminar o que tinha para fazer." A Aparecida ficava impressionada com as histórias da filha. Eram relatos tão detalhados, tão reais, que não pareciam invenção de criança. E sempre batiam com coisas que depois ela descobria ser verdade. A Esperança disse que também tinha sido professora numa escola rural, no interior de Minas Gerais, nos anos 1940. Descrevia a escola, os alunos, as dificuldades da época. Dizia que morreu de tuberculose aos 35 anos, deixando muitos alunos sem aprender a ler e escrever. "Por isso eu voltei, mamãe, para terminar de ensinar o que não consegui ensinar da outra vez." E realmente, desde pequena, a Esperança mostrava vocação para ensinar. Juntava as crianças da vizinhança e ficava dando aula embaixo da mangueira do quintal. Ensinava não só a ler e escrever, mas também coisas da vida, valores, como ser gente de bem. Com 10 anos, ela já ajudava a mãe na escola onde a Aparecida trabalhava. As outras professoras ficavam impressionadas com a capacidade dela de lidar com crianças difíceis, de fazer os alunos entenderem matérias complicadas. Mas a Esperança também falava sobre uma terceira vida, que tinha sido a mais marcante. Disse que foi mãe de 7 filhos, no interior do Piauí, no começo do século passado. Perdeu o marido novo, na seca de 1915, e teve que criar os filhos sozinha. "Eu trabalhava de sol a sol, mamãe. Lavava roupa para os outros, costurava, plantava o que podia. Mas não consegui salvar todos os meus filhos. 3 morreram de fome e doença. Eu morri de desgosto, com o coração partido." Essa história ela contava com lágrimas nos olhos, como se a dor fosse ainda muito recente. Dizia que voltou para este mundo porque não conseguia se conformar com a morte dos filhos, que precisava encontrar um jeito de ajudar outras mães a não passarem pelo que ela passou. E foi exatamente isso que a Esperança começou a fazer quando cresceu um pouco mais.
Com 12 anos, ela já ajudava a Iracema no trabalho de benzedeira. Tinha mãos de cura, sabia qual erva usar para cada problema. Conseguia acalmar criança doente só com o toque. Mas o dom mais impressionante da Esperança era saber quando uma criança ia nascer com problema e como evitar. Ela orientava as mães grávidas, indicava cuidados especiais e sempre dava certo. Nunca uma criança que ela acompanhou nasceu com deficiência ou doença grave. É que eu já fui mãe tantas vezes, dona Iracema. Sei como é importante cuidar direito da criança desde a barriga. A fama da Esperança se espalhou por toda a região. Gente de outros estados vinha consultar com ela. Médicos de Palmas chegaram a procurar ela para entender como ela sabia tanto sobre medicina sem ter estudado. Ela explicava que era conhecimento que trazia de outras vidas, que a alma não esquece o que aprende, só precisa de uma oportunidade para lembrar. E que ela tinha voltado justamente para usar esse conhecimento a favor das pessoas. Quando a Esperança fez 15 anos, aconteceu algo que mudou tudo. Ela começou a ter visões de uma epidemia que ia atingir a região. Via crianças doentes, hospitais lotados, famílias sofrendo, mas também via a cura, os remédios que podiam prevenir a doença. Começou a orientar as famílias, ensinou a fazer um chá especial com ervas do cerrado, explicou cuidados de higiene que ninguém conhecia. Muita gente achou que ela estava exagerando, mas quem seguiu os conselhos dela ficou protegido. 2 meses depois, chegou na região uma epidemia de meningite que fez muitas vítimas. Mas as famílias que tinham seguido as orientações da Esperança não foram atingidas. Ela tinha literalmente salvado centenas de vidas. Depois dessa, não teve mais quem duvidasse da menina. Ela virou uma espécie de guardiã da cidade, a pessoa que todo mundo procurava quando tinha problema sério. Mas a Esperança começou a mostrar sinais de cansaço. Dizia que estava ficando velha, que tinha cumprido sua missão, que era hora de descansar. Com 17 anos, ela parecia uma senhora de 80, não na aparência, mas no jeito de falar, de se comportar. Mamãe, eu já ensinei o que tinha para ensinar, já ajudei quem tinha para ajudar. Minha alma está cansada de tanto viver. Eu quero descansar agora. A Aparecida ficou desesperada. Levou a filha em médicos, benzedeiras, padres, mas todos diziam a mesma coisa. Não havia nada de errado com a Esperança fisicamente. Era uma questão espiritual. A Iracema explicou que algumas almas voltam para a Terra com missões específicas e quando cumprem essas missões, sentem necessidade de partir. Que a Esperança tinha vivido muitas vidas, aprendido muito, ensinado muito e agora precisava descansar. Ela não vai morrer, Aparecida. Ela vai partir para um plano superior, onde as almas descansam entre uma vida e outra. Mas o que ela ensinou vai ficar aqui nas pessoas que ela ajudou. Na véspera de completar 18 anos, a Esperança reuniu toda a família, todos os amigos, todas as pessoas que ela tinha ajudado ao longo da vida. Fez uma festa simples, mas cheia de amor e gratidão. No final da noite, ela se despediu de cada um, agradeceu o carinho e deu conselhos finais. Para a mãe, disse para continuar ensinando as crianças com paciência e amor. Para o pai, disse para sempre ajudar quem precisasse, sem esperar nada em troca. Para Iracema, ela disse: Dona Iracema, continue o trabalho. Ensine outras pessoas a benzer, a curar, a ajudar. O conhecimento não pode morrer com a gente. Tem que passar para frente para que outras almas possam cumprir suas missões. No dia seguinte, quando a Aparecida foi acordar a filha para o café da manhã, encontrou a cama vazia. A Esperança tinha desaparecido durante a noite, sem deixar rastro. Não levou roupa, não deixou bilhete. Simplesmente sumiu. Procuraram por ela durante meses. Polícia, bombeiros, voluntários vasculharam cada palmo da cidade e das redondezas, mas nunca encontraram nem sinal da moça.
A Iracema disse que a esperança tinha voltado para o mundo espiritual, que tinha completado sua jornada na Terra, que ela estava em paz, descansando depois de tantas vidas de trabalho e dedicação. Até hoje, mais de 30 anos depois, as pessoas da região ainda falam da esperança. Os ensinamentos dela continuam sendo passados de geração em geração. As técnicas de cura que ela ensinou ainda são usadas. As crianças que ela ajudou a nascer cresceram saudáveis e se tornaram adultos de bem. A Iracema termina a história dizendo que existem almas especiais que voltam para a Terra não para aprender, mas para ensinar. Que essas almas trazem consigo a sabedoria de muitas vidas e a missão de ajudar a humanidade a evoluir. E que quando elas cumprem sua missão, partem em paz, deixando um legado de amor e conhecimento que nunca se perde. A esperança não morreu, minha filha. Ela só voltou para casa, depois de uma longa jornada de trabalho. Mas o que ela plantou aqui na Terra vai continuar dando frutos por muitas e muitas gerações. Eita, se vocês gostaram desses causos de hoje, deixa aquele joinha aí, que isso ajuda demais o canal do Vô. E comenta aí embaixo qual dessas histórias pegou vocês de jeito. Foi a da Conceição com a